Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Jefferson novamente, né? Um outro exemplo sobre aplicação de círculo de Mohr, né? Então a gente tem aqui um carregamento aplicado de torção e um carregamento normal em uma viga aqui que é engastada, né? Em um eixo engastado. Então ele pede para determinar as tensões principais que atuam, né, no ponto A, né? Então, de acordo com os carregamentos que são aplicados, a gente consegue determinar aqui o estado de tensão inicial, né, que basicamente é uma compressão aplicada pela carga P, né, e uma tensão cesariante provocada pela torção que é aplicada nessa viga. Tendo isso, né, ou nessa barra, então, tendo isso, a gente consegue então nosso estado de tensão, então o sigma x de menos 12 KSI, o sigma y nulo e o tal xy de menos 6 KSI. Então, o primeiro passo é determinar o círculo de Mohr. Para determinar o círculo de Mohr, a gente determina aqui a tensão média, né, que basicamente vai ser menos 12 mais E dividido por 2, então menos 6 KSI. E determina também o raio, né, do círculo, então basicamente a raiz quadrada aqui, né, aplicando a raiz quadrada das tensões, né, então a gente determina aqui que é 8,49 KSI. Sabendo dessas duas grandezas, né, a gente consegue então desenhar o círculo de Mohr e consegue localizar aqui então o ponto A como a nossa origem, né? Ou seja, esse ponto A representa esse estado de tensão, né? Então, né, que é o 12 KSI aqui, né? Menos 12 KSI, que está mostrando aqui menos 12, né? A partir da origem, e menos 6 KSI, né? De tensão cesariante, que está mostrando aqui também. Então, localizado o ponto a gente tem que determinar as tensões principais, sigma 1 e sigma 2. Então, sigma 1 seria o R menos a tensão média menos o R, né? Então, a tensão média menos o R, a gente tem aqui então menos 14,5 KSI, né? E a outra tensão vai ser a tensão média mais o R. Então a gente tem aqui que vai ser 2,49 KSI. E sempre o sigma 1 vai ser o maior. O maior aqui seria o positivo, né? E o sigma 2, o menos 14,5 KSI. Dessa forma, né, sabendo disso, então eu tenho que o sigma 1 é exatamente esse ponto B aqui, né? E o sigma 2 é o ponto D. Então o ponto D representa menos 14,5 KSI e o ponto B 2,49 KSI. Agora basta descobrir qual é o ângulo a partir, né, do ponto A aqui, né, da nossa referência, né? Então dessa tensão, do estado de tensão inicial, da referência que nós temos, saber qual é o ângulo que tem com relação a esse ponto, né, que a gente tem como referência. Então basicamente aqui a gente vai utilizar aqui do círculo de Mohr e aplicar uma relação aqui de tangente, né? Então a gente já sabe que quais são as magnitudes, né? Então basicamente a gente tem que o 2θp2, né? Então que é esse ângulo aqui que está sendo indicado, né? Vai ser o 6, né? O cateto oposto, né? Então o arco tangente aqui, né, o inverso da tangente, então o 6, o cateto oposto, sobre o 6, que seria essa linha aqui, então 12 menos 6. E isso vai gerar um ângulo de, né, 2θ de 45 graus. Então 2θ no círculo de Mohr é 45 graus. Porém no elemento, né, no ponto, né, a partir do momento como eu fosse mensurar, se eu fosse mensurar isso na peça, isso estaria sendo representado na verdade a 22 graus
a partir desse estado de tensão original. Então aqui a gente está partindo do ponto A e indo para o ponto D, no sentido anti-horário, né? Então o eixo X é esse que eu demarco aqui. Então eu vou pegar o eixo X e vou girar no sentido anti-horário para fazer a representação, 22,5 graus. E essa é a novo sentido, né? Então seria o sentido em que estão localizadas as tensões principais. E agora, qual tensão corresponde a essa face? Como eu sei? Basta eu olhar aqui, quem está no ponto D é o sigma 2, portanto menos 14,5 em compressão porque é negativo, então a seta aqui ó, entrando no elemento, né? Certo? E na outra face, obviamente, a gente tem um complemento dela que seria a tensão principal, né? O sigma 1, né? Então de 2,49 KSI. Bom, sem mais para apresentar, eu fico por aqui. Até a próxima.